Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Palavra de Deus aos nossos corações. No livro de Gênesis, primeiro livro, início de todas as coisas, no seu capítulo de número 24, diz: Gênesis capítulo 24, verso de número 1. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Aqui o texto diz que Deus já havia abençoado Abraão em tudo. Mas quando nós começamos a olhar para a vida de Abraão, nós vamos entender por que Deus o abençoou em tudo. Nós vamos ver que quando Abraão estava na terra da sua parentela, o Senhor diz para ele: Abraão, saia da terra da tua parentela e eu serei contigo. E então obedeceu Abraão e seguiu o curso da vida conforme o desejo do coração de Deus. Mais adiante, vai haver uma situação onde Deus fala para Abraão: deixe o seu sobrinho Ló escolher o caminho que quiser ir. Se ele quiser ir para a direita, ele vai. Se quiser ir para a esquerda, ele vai. Enfim, tudo tranquilo. E ali olhando naquele cerrado, aquele alto morro, olhando o campo à frente, Abraão diz para seu sobrinho Ló: escolha, se queres para a direita, irei para a esquerda. Se for para a esquerda, irei para a direita. Então, vendo Ló com os olhos carnais, mortais, simples, olhou para aquele campo bonito à sua esquerda, bem arborizado, cheio de árvore, enfim. Mas agora Abraão, tranquilo, você vai para a esquerda e vou para a direita, ali o deserto. E o Senhor abençoa Abraão em tudo por obedecer a sua palavra. Abraão agora vai passar por mais uma situação. O filho da promessa, Isaque, aonde nós vamos entrar nesse texto, no capítulo 24, já nascera, mas o Senhor diz para ele, para que ele agora desse o seu filho Isaque a ele. Obedecendo as palavras do Senhor, ele vai fazer o que o Senhor manda. E o Senhor pede para que ele pare, e aí o Senhor, no lugar de seu filho Isaque, ali provém o cordeiro, para que no lugar de seu filho Isaque seja ali uma oferta. Mais uma obediência de Abraão, que foi fiel a Deus até o fim. Por isso Deus abençoou Abraão em tudo. Quando nós entramos no texto, no capítulo 24 de Gênesis, nós vamos ver que ele agora chama um servo para cumprir uma missão. Missão esta de ir até a terra da sua parentela na Mesopotâmia e ali trazer uma esposa ao seu filho Isaque, o filho da promessa. Atentamente ouve o servo de Abraão, mas vai lhe fazer uma pergunta: meu senhor, e se essa moça do qual eu escolher não quiser vir? Abraão diz para ele: então você está livre nesse negócio. Mas olha o que o Senhor diz para o seu servo, o que Deus diz através de Abraão para o seu servo: o Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra, e ele enviará um anjo adiante da sua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Aqui a ordenança de Deus, mais uma vez obedecendo a palavra de Deus, Abraão fala para o seu servo então seguir. Quando nós lemos o capítulo 24 inteiro de Gênesis, nós não sabemos quem seria esse servo, porque só se fala do nome servo, mas nós temos que retornar ao capítulo 15 de Gênesis. Capítulo 15, verso de número 2, olha o que está escrito. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Aqui no capítulo 15, não tinha nascido o filho da promessa ainda, Isaque.
mas aqui o mordomo é o Damasceno Eliezer. Voltamos para o capítulo 24, então agora sabemos quem está nesse negócio é o próprio Deus. Quem vai nesse negócio é o Damasceno Eliezer através da palavra de Abraão. Ele vai percorrer agora 3 semanas ou 21 dias para que se cumpra o desejo do coração de Abraão, vindo do coração de Deus. 3 semanas, 21 dias, ele vai percorrer noites frias no deserto, dias muito quentes no deserto e muitas outras adversidades, mas ele segue o alvo. Agora, chegando na Mesopotâmia, o Damasceno Eliezer chega ao poço ali na entrada da Mesopotâmia e vê algumas moças retirando à tardezinha água naquele lugar. E então ele observa bem aquele lugar e aquelas moças. E então ele vai olhar para elas, mas antes ele vai orar. E vai ter um encontro com Rebeca. E sucedeu que antes que acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido em Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saiu com cântaro sobre o seu ombro. Olha só que interessante, ele orara antes, dizendo: Senhor, aquela moça que vier até mim, então servir água, tirar o cântaro, ou um balde, ou um recipiente do seu ombro, entregar então para mim ali água e também para os camelos, sem que eu peça, esta será escolhida do meu senhor, do filho do meu senhor, o Isaque, filho de Abraão. Então, essa donzela faz tudo isso, uma donzela formosa, bonita. Ele vai perguntar de quem é filha, ele diz aqui, como eu acabei de ler, filha de Betuel e Milca, filhos de Naor, este irmão de Abraão, então está na parentela. Agora, quando ele conversa com a família pede que fique 10 dias com eles. Então Damasceno Eliezer diz: não, terei que ir em breve, amanhã mesmo já sairei. Todavia, eu perguntei para o meu senhor se ela não quiser vir, estou livre desse negócio, é bom que traga para cá e nós falemos com ela. Então agora a família traz a Rebeca e vai lhe perguntar se ela vai, se é um negócio, se é verdade, porque eles viram que é de Deus. Chama-se Rebeca no verso de número 58, depois de perguntar para ela se ela vai então com o servo Damasceno Eliezer para se casar com Isaque. E ela responde no capítulo 24, no verso de número 58. E chamaram Rebeca e disseram: irás tu com este varão? E ela respondeu: sim, irei. Agora está cumprido. Chega amanhã, se arrumam todas as coisas e eles descem para as terras de Abraão. Ao chegar no campo, ali eles veem de longe alguém se levantando, que estava orando. Vamos ver se ele estava orando. Isaque está orando porque sabia que vinha algo do céu, de Deus, mas ele tinha que estar conectado com o Pai. E olha só o que estava fazendo Isaque no verso 63 do capítulo 24 de Gênesis. Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde, levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Então, da mesma forma que a comitiva via ele se levantando, que estava de joelho, ele levanta e vê a comitiva chegando agora para encontrar com Isaque. Ele encontra a Rebeca, ali se conhece, vai se casar, e agora a sua mãe já havia falecido, a Sara, e ele agora vai morar na tenda da sua mãe. Abraão agora também vai chegar o seu tempo, e Abraão também dorme no Senhor e morre. Isaque com a sua esposa Rebeca vai seguir o curso, porque Deus disse para Abraão que farei de ti uma grande nação. Ele morre, mas a sua descendência continua até os dias de hoje. Nós vamos ver que o momento que Isaque percebe que a sua esposa era estéril, não podia ter filho, como vai ter descendência? Ele não reclama, não murmura e espera no Senhor. Confiei com paciência no Senhor, esperei com paciência no Senhor. É no Senhor que nós confiamos e Ele traz a vitória em nome de Jesus.
E agora o Isaac vai orar. Vamos ver o que acontece no verso de número 21 do capítulo 25 de Gênesis. Diz assim: Isaac orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Quando nós lemos esse texto, esse versículo, nós entendemos que parece que ela teve filhos imediatamente. Não foi desse jeito. Isaac ora por 20 anos. Foram 20 anos orando. Porque quando nós vemos aqui os versos anteriores, nós vamos entender que ele ora aqui, mas olha quantos anos tinha Isaac. Isaac tinha 40 anos de idade quando ora por sua esposa Rebeca. E olha só, e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Esse é o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão agarrando a sua mão no calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando gerou. Então nós vamos ver que foram 20 anos esperando a bênção, sem reclamar, sem murmurar, mas esperando no Senhor. A minha espera e a sua espera tem um tempo, pode acontecer agora, amanhã, não sei o tempo, porque o tempo é de Deus, o tempo de Deus é perfeito. Então, quando nós vemos que o Senhor faz coisas extraordinárias pela obediência do homem, nós devemos seguir o curso na palavra de Deus, sendo obedientes à palavra do Senhor. Por isso hoje, em 2025, eu e você pode dizer: nosso Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e é o Deus de Jacó, que foi e que será para a eternidade. Em nome de Jesus, que um dia nós possamos nos ver na glória, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que se faz presente neste lugar. Amado Deus Pai, abençoa o irmão, a irmã que está do outro lado deste vídeo ouvindo esta palavra. A palavra não é minha, é do Senhor. Impacta o coração dos meus irmãos em nome de Jesus, a saber que para Deus nada é impossível. Fiquem com Deus. Bom dia.